as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 16. Estas sábias palavras são estímulos para que buscamos constantemente a luz. Sem ela, nada vemos no âmbito físico, mas esse despertar é muito mais profundo, já que requisita a visão do nosso verdadeiro mundo, que é o do espírito. Para que o diamante espelhe o seu brilho, impõe-se-lhe a lapidação. O espírito também perfeito necessita do esmeril que venha reluzir a sua luz obscurecida com as nódoas existenciais da longa caminhada evolutiva. Enquanto não nos atentarmos para essa necessidade, estaremos fadados a continuar com as dores e sofrimento que nos fustigam. As mudanças se fazem necessárias o quanto mais delongarmos esse processo de burilamento regido pela lei divina. Mais sofrimento teremos, visto que, enquanto não totalmente liberta a consciência, as cobranças acontecerão incessantemente, não é? Então esse é um texto para que nós discutamos aqui esse assunto sobre a escuridão da alma humana e a claridade daqueles que já alcançaram um patamar evolutivo bom. Uma observação, governo, na hora que você estava lendo, deu só no vídeo, tá? O pessoal que vai ver o vídeo aí, que está vendo o vídeo, vai notar que deu a pulada na leitura do Luiz Gouveia, que estava lendo, aí pulou, porque no vídeo, viu, gente? Não no ao vivo, que deu uma parada no vídeo e eu reiniciei o vídeo novamente na leitura. Então tá tudo normal, tá bom, Gouveia? Tá Só bom. na leitura aí que deu uma puladinha. Tá bom. Então, amigos, a mesa está à disposição. Vocês podem dar as suas colaborações. A luz e a escuridão da alma humana. Então, o próprio texto já está falando de luz e escuridão da alma humana, né? Quando é que a alma humana está na escuridão, né? Essa escuridão nós temos que começar a entender quando a gente não sabe para onde vai, né? É aquele que caminha no escuro. Você não sabe onde pisa e não sabe onde vai e vai pela sorte, né? Então, e a claridade é quando as coisas ficam claras diante de nós, que nós já sabemos nos conduzir para onde vamos, de onde viemos, né? E por que viemos, né? A claridade significa um estado de consciência, de uma pessoa consciente da sua realidade, da sua condição de ser humano e que começa a aceitar as coisas com naturalidade. Até o sofrimento, as dores, um cidadão, um ser humano com essa claridade de evidência sobre si mesmo, ele começa a entender que o sofrimento é apenas uma forma de educá-lo para a vida, que tudo tem o seu valor, que se não existisse essa escuridão, você não conhecia claridade. E a gente, para conhecer uma coisa, tem que viver as duas partes, né? Vivemos a escuridão e vivemos essa claridade espiritual que nós procuramos. E quando estamos nessa escuridão, é na falta de conhecimento sobre si mesmo, nós sempre tropeçamos pela vida e sendo conduzido pelos outros. É quando você procura uma religião e você não questiona nada, você vai lá apenas para ouvir, você está sendo conduzido, né? Pode ser para um bom caminho ou não, mas você não tem uma claridade sobre a sua própria consciência. Esse quando diz, mas você não quer ser mais do que o outro, né? Quando o ser humano não quiser ser mais do que o outro. Isso está fora do conceito humano, porque o ser humano é vaidoso, né? Ele quer sempre estar diante do outro. Mas essa claridade, que quando a gente trabalha essa claridade, vê que nós somos todo mundo, cada um desenvolvendo o seu papel no mundo, né? Que nós temos que respeitar a condição de cada um e não querer ser mais do que ninguém, mas ser alguém
junto com os outros, né? Então, o texto é um pouco longo, não dá para a gente cifrar tudo. Eu peguei apenas como título, né, para falar que claridade e escuridão é um estado de espírito momentâneo que nós se encontramos. Ou é aquele que é conduzido e não sabe onde está pisando, alguém está conduzindo ele. Esse é uma escuridão que você está olhando com os olhos dos outros, não com os seus olhos da mente, né, com a sua condição espiritual ativa, né? E a claridade é quando nós sabemos o que estamos fazendo, porque a nossa doutrina diz, não pratica uma fé cega, né? Não vai cegas, né? Mas procure ver o que estás fazendo, onde estás pisando e como estás indo, porque aí se você cair no buraco, a responsabilidade é sua. É verdade. Vai lá, Marcos Aleixo. A claridade nas nossas vidas é quando nós nos aproximamos de Jesus, né? Do seu evangelho redentor, de amor, de luz, nós vamos, porque são as leis de Deus, o evangelho de Jesus, aí nós vamos trazendo luz, claridade para a nossa vida. A escuridão que nós ainda nós caminhamos ainda está ligada à ignorância nossa do conhecimento das leis divinas, né? Ainda nós teimamos a muitas reencarnações a seguir a escuridão ainda, né? Por quê? O que faz nós seguir a escuridão? É os vícios morais que nós nos desenvolvemos em nós, né? O orgulho, o egoísmo, isso nos traz sermos ainda personalistas demais, fazer com que nós não tenhamos, trazemos essas imperfeições morais e constituímos orgulho e egoísmo que dá esse apego às paixões terrenas. E o apego às paixões terrenas faz que nós sofremos muito. Então, ainda a falta de conhecimento das leis de Deus é que nos traz essa escuridão na nossa vida, esse apego àquilo que é material, a falta de fé. A fé o que é? Confiança no futuro, é confiança na vida, é certeza da continuação da vida. Então, essas questões estão ligadas ainda à constituição nossa, à questão de nós constituirmos em nós ainda essas imperfeições morais. Agora, a luz, quando nós nos aproximamos, quando nós procuramos seguir Jesus, aí nós vamos trazendo essa luz para nós, a luz do entendimento, do amor, e aí nós vamos compreendendo realmente o viver, o saber viver. O saber viver é viver em paz, é viver em harmonia, é ter tranquilidade, é exercer a caridade, desabrochar essa centelha divina, essa chama eterna que está dentro de nós, que Deus colocou esse sentimento quando nos criou como espírito. Como espírito, não sabemos quantos milhões de anos aí para trás. À medida que nós desenvolvemos essa centelha divina, essa chama eterna chamada amor, nós vamos realmente trazendo a luz para junto de nós. Consequentemente, nós vamos vivendo uma vida melhor, mais equilibrada, mais tranquila, né? Que é o que nós queremos, mas precisamos viver na luz, ser luz. Por isso que Jesus falou, vós sois deuses, pode fazer o que eu faço e muito mais. Vós sois luz, vós sois a maior obra-prima de Deus, a sua maior criação. Então, nós nascemos para ser luz, basta que nós nos aproximemos e nos façamos luz através do amor, da bondade, da caridade. Verdade. Então, tem um desenho, um filme, que é um desenho animado, e é uma família na época da pré-história, e o pai mantém aquela família presa dentro de uma caverna. Mas você sabe como é que é criança, né? Criança quer sair brincar, não quer ir, o pai não quer deixar, cuidado que os animais vão atacar e você vai... Mas as crianças não querem saber, eles querem conhecer o novo. Então, quando o pai dá uma vacilada, não presta atenção, os moleques saem e vão embora e começam aí pesquisar o mundo novo. Exatamente isso. Quando você não conhece, você ainda está com a sua alma
sem conhecimento, como o João falou, com falta de conhecimento, você ainda está na escuridão, porque você está tateando as possibilidades. A partir do momento que você vai conhecendo, vai aprimorando os seus conhecimentos, vai aprimorando sua alma, vai se aproximando aquilo que o Aleixo falou, dos ensinamentos, principalmente deixado pelo Cristo, Jesus, né? O homem chamado Jesus, ele trouxe muitos ensinamentos interessantes que guiam o comportamento humano. E a doutrina espírita, ela veio exatamente para mostrar que é interessante nós sermos espíritos sempre tendendo a aprimorar a nossa alma. Isso nós chamamos que somos espíritos em evolução. E isso nos dá a possibilidade de ir clareando a nossa alma. E aí o meu amigo Amilcar Delchiaro Filho, que esteve conosco por muito tempo, ele fala: você não é o vaso ruim, o criado do barro ruim da terra, não. Vós sois luzes, nós somos luzes. Basta com que eu comece a despertar, que a minha alma vai se clareando. E todos aqueles, quanto mais eu ser um homem, vamos dizer, bondoso, caridoso, atencioso, muito mais as pessoas vão estar gostando de estar perto de nós. E o que acontece? Parece que você ilumina mais. Onde você está, você emana vibrações mais saudáveis e todo mundo gosta de estar próximo. Então a escuridão é aquele ser humano rancoroso, aquele ser humano nervoso, aquele ser humano que nunca nada está bom. Esse tem uma alma ainda muito escura. Mas aquele ser humano que procura compreender por que uma pessoa tomou aquela atitude, compreender uma situação difícil, compreender a vida da forma mais clara e as dificuldades que o outro tem, às vezes, para concluir determinadas tarefas, essa pessoa tem a alma mais brilhante e mais clara. Então, vamos dizer assim, que a claridade desta alma é muito maior do que aquele que ainda está patinando no seu temperamento. E para acertar ele, Gouveia, para ele melhorar, tá patinando, tá ruim, tá? O que ele tem que fazer? Isso, para isso que nós... É o que os espíritos falam. Tem uma pergunta que Kardec faz exatamente isso. O que acontece? É para isso que de vez em quando encarna entre nós encarnamos espíritos de diversas graduações. Aqueles que estão mais à frente servem de parâmetro para aqueles que estão mais atrasados. Então, nesse relacionamento que nós temos, heterogêneo na família, a família é um grande força motriz para fazer com que as pessoas... Você vendo um comportamento de um tio, comportamento de um avô, o comportamento de um pai, de uma mãe, caridosa, amorosa, aquele filho mais nervoso, aquele filho mais difícil, ele vai aprendendo pela fase do contato. Por isso que nós reencarnamos. A reencarnação serve para isso, para nos dar orientações com aquele que já está mais à frente. E a gente observando o outro que está mais à frente, a gente fala, poxa, eu queria ser igual, eu queria ter esse gênio, eu queria ser igual a essa pessoa. E daí vai gerar em você aquela força para você ir mudando aos poucos. É muito lento, mas eu mudo. Então, na parte da pergunta de que vai lá do Evangelho de Marcos, né? Então, porque surgiu o que é uma alma iluminada e viver na escuridão?
No Evangelho diz, e chegando ao sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos ouviram e se admiravam, dizendo, de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria está que lhe foi dada, é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Admirado eles. Né? É a diferença de quem está na luz e quem está na escuridão, né? Então, ao ver brilhar a luz do Cristo, eles admiraram, né? Quem é esse camarada? De onde vem? E aí eles fazem a pergunta, não é esse o carpinteiro, o filho de Maria, né? A irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? Não está aqui conosco, sua família? E escandalizaram-se nele, porque eles... Como é que pode ele se ter toda essa sabedoria, se está junto conosco, conhece toda a sua família, né? De onde vem essa luminosidade de consciência, né? Então essa é a diferença do espírito, de viver na luz e viver nas trevas, né? Isso. Ele estava diante da luz, mas estava numa escuridão espiritual que não via e admirava da sabedoria, mas duvidava delas e se escandalizava, né? E Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa, né? Quer dizer, a família nunca dá valor àquilo que tem. Na sua pátria ele não é honrado, na sua família ele não é honrado, nem na sua casa, né? Então o próprio Cristo sabia. E não depois fez ali muitas obras maravilhosas, somente curou alguns poucos impondo-lhe as mãos, né? Então veja que a diferença que está no texto, né, escuridão e claridade, justamente isso. Você pode estar diante da luz, mas você está com uma mariposa. Ela não te serve de guia, você fica batendo nela. Você é atraído por ela para se machucar, mas não para se conduzir, né? Então, e é isso que o Luiz perguntou, né? Você vê, a família de Jesus mesmo não dava tanta atenção para ele. Mas Jesus serviu de parâmetro, essa é a sua pergunta. E a reencarnação, ela nos dá essa situação, ela nos coloca frente a frente com pessoas diferentes. E muitas pessoas a gente acaba admirando pelo comportamento, pela forma de ser. E essa admiração mexe conosco. E mexendo conosco faz com que nós possamos mudar para melhor. É isso. É a luz. É a luz. Ainda nós, na escuridão, você tem dificuldade de compreender a luz, né? A luz compreende a escuridão. Só que a escuridão tem dificuldade em compreender a luz, né? Isso. Então vamos lá que o tempo Vamos já passou. já chegando, né, Luiz? É. Senhor Luiz. A USE Guarulhos é um órgão ligado à USE estadual, que significa União das Sociedades Espíritas de São Paulo. Caso você deseje nos conhecer melhor, visite nosso site useguarulhos.com.br, onde você encontrará o endereço de um centro espírita mais próximo à sua residência. Eu agora, João Batista, irei fazer uma prece, né? Visando agradecer ao nosso Pai toda a força que Ele nos tem dado durante nossa existência, né? Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da espiritualidade maior, em nome de todos aqui presentes, desse trabalho que nos foi facilitado em levar essa mensagem do Evangelho, a gente agradece por essa oportunidade. Esperamos que as nossas palavras sejam como a semente sobre a terra, que ela caia e germina naquele coração fértil, para que sirva e encha o seu celeiro de sabedoria e alimente aqueles que têm a necessidade de um aprendizado, para si e para os outros. Isso foi o que Jesus nos ensinou. Para aquele que mais se dá, mais se cobra. E nós temos essa oportunidade de fazer esse trabalho e temos que cobrar a nossa consciência para sair dele coisas melhores para todos nós. E boa tarde, muito obrigado. Isso, então eu vou fazer nas minhas despedidas, agradecendo a Deus pelo dia de hoje, pela tarde de hoje, e pedindo a vocês, continuem conosco. Muitas felicidades, muito boa semana e que Deus abençoe a todos.
Muito obrigado. Eu também vou me despedindo, agradecendo os companheiros de trabalho, Luiz Gouveia, João Batista, Luiz Leite, diretor da rádio, que participou aí conosco aí nos comentários hoje. Nossos queridos ouvintes, um imenso agradecimento por estar conosco. Gostaria também de agradecer essa equipe espiritual da USE que nos ampara e nos auxilia nesse trabalho. Que todos possam ficar na paz e na luz de Deus e Cristo Jesus. Não desligue o rádio. Aqui você tem 24 horas de música, notícias interessantes. Acima de tudo, bons programas até a semana que vem. Luiz Gouveia, antes de encerrar, tem um convite para nós. Qual é o convite, Luiz Gouveia? Então, o convite é dia 21 de abril, domingo próximo, na Praça Allan Kardec, nós iremos fazer o encontro, né? No 21 do mês espírita, né? É uma homenagem a Allan Kardec, não é? É o mês do livro espírita, porque em abril foi lançado o livro dos espíritos. Então a gente faz uma homenagem a Allan Kardec, mostrando todo o trabalho que ele teve fazendo e trazendo a codificação de todas aquelas obras básicas da doutrina espírita. É o Também evento da USE, né? E também Evento um da grande ONU. livro que ontem se completou 160 anos, dia 15 de abril, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é uma homenagem a todas essas obras Bacana. básicas. Então, na parte matinal, das 9 a meio-dia, você está convidado e nós vamos escutar o nosso professor de harpa. Aí, Quem bacana, nunca hein? ouviu um show de harpa, vai lá. Você vai ouvir ele tocar Brasileirinho, vai tocar... Até Roberto Carlos ele toca na harpa, né? tudo ele... É músicas Cabra é bom populares. mesmo. O cabra é bom. Vai homenagear, porque sexta-feira é aniversário do Roberto, né? Eu não sei. O governo tem a praça, como chama a praça? Praça Allan Kardec. E da frente? E fica na frente, né, fica lá na Avenida Paulo Pacini, bem em frente ao Bosque Maia e o Banco do Brasil. São duas praças espíritas. Tem uma praça outra. Uma Praça Allan Kardec e no outro lado é a Praça Bezerra de Menezes. Aí, ó, tá vendo? Tá bom? Domingo, então, que dia que é? Domingo, dia 21, Vamos das 9 a meio-dia. Vamos embora. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá.